A excelência da sabedoria. O que é a excelência da sabedoria para você? A excelência da sabedoria é como um diadema para a nossa cabeça e o colares para o nosso pescoço, que significa o quê? Admiração. Quando a pessoa admira algo que você faz, que não é conforme as atitudes que a pessoa quer que você faça. E a sabedoria, ela vem de Deus quando você se pede, quando você também obedece à palavra de Deus. E vamos continuar. Eu quero dizer aqui para vocês muitos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Pesquisadora Desconhecida. E eu gostaria que vocês se inscrevessem, dessem um like, apertassem no sininho para receber a notificação. Então vamos continuar aqui. Peguem essas bíblias, o seu celular, que abaixa o aplicativo na Bíblia lá, né? Que deve ter muitos aplicativos de Bíblia. Então vamos ler. Então vamos prestar atenção aqui, que tem muitas coisas legais que eu vou falar para você. Vamos lá? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aqui é o Provérbios capítulo 2, versículo do 1 ao 5 que eu li, que é onde Salomão, ele está escrevendo, né, o livro de Provérbios. E o que Salomão fez? Primeira coisa, quando ele estava começando a governar Israel, pediu a Deus a sabedoria. Então, se a gente for ver aqui, analisar, a sabedoria vem de onde? Vem de Deus. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a interpretar o que ela está dizendo, o que ela está falando, a gente vai entendendo e tendo o conhecimento que Deus quer ensinar para a gente. Então, a gente tem que abrir nosso coração, quebrar o nosso ego, porque a gente se acha que a gente é os melhores, né? Que a gente, eu sei de tudo, não preciso com isso não. E aqui tá falando, no versículo 5, de que a gente vai entender o temor do Senhor. O temor do Senhor significa o quê? Obedecer o que Deus fala na Bíblia, respeitar, né? E achará o conhecimento de Deus. Por quê? Quando a gente tem o entendimento e o conhecimento de Deus, ele vai nos mostrar um caminho reto, que vai falar logo depois, para mais para frente, para a gente não desviar, para a gente não bater a cabeça como a maioria da sociedade bate a cabeça, né? Como no capítulo anterior, capítulo 1 de Provérbios, falou aqui: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço, como eu falei aqui no início do vídeo, né? Agora, próximo versículo. Versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então, Deus faz isso, gente. Ele reserva a verdadeira sabedoria, claro, para aqueles que procuram, para aqueles que vão atrás, tem aquela vontade de conhecer, de entender a sabedoria, de andar reto nos caminhos. O que é a sabedoria e a inteligência? Ele dá maturidade pra gente, em qual área que a gente tem que crescer. A gente consegue sair das situações que vai nos levar a mal, né? Como no capítulo anterior fala, né? De não ande com pessoas más que querem fazer maus com os outros. Então já é uma coisa que o Salomão já tá pondo aqui pra gente não andar, né? Então, uma instrução, né? Vamos continuar aqui. Versículo 9. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal.
e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então, é como eu falei aqui, né, no início, a sabedoria tira você das situações ruins, né, como aqui fala, o caminho mau, que o homem diz coisas perversas, né, que também até faz, né, gente, quanta coisa que a gente vê no jornal, que o homem bate na mulher, a mulher mata o homem, aquela coisa vira-volta, né, abandona o filho, né, mata os pais, aquelas notícias ruins que a gente tá cansado de ouvir, né, pra quem vê jornal todo dia, né. Dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Então, tá falando que veredas são tortuosas. Se vocês não andarem no caminho de Deus, como no capítulo anterior também fala, porque é muito ligado, gente, que eu tô falando no capítulo anterior, porque é muito ligado. Que a sabedoria grita às praças, que tá lá no capítulo 1 de Provérbios, do versículo 20, que a sabedoria grita nas praças, mas ninguém quis dar ouvido. Então, cada um segue o seu caminho que achar o bem melhor, acha o que é a sua verdade, depois bate a cabeça na parede. Então, isso que acontece, são as consequências, né? Então, a sabedoria, ela oferece. Se você não quer seguir esse caminho, não quer seguir no meu caminho, você quer seguir no outro, então tá bom, você vai sofrer essas consequências, tipo, né, que a sabedoria tá falando assim, né, dane-se, né, então, mesma coisa, tipo, você não quer seguir, então você vai bater a cabeça na cara, né, quer dizer, a cabeça na parede, né. Agora, vamos seguir aqui o versículo 16, que, mais uma vez, Salomão vai dar uma instrução pra gente. Versículo 16 do Provérbios, capítulo 2. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade, e se esquece da aliança do seu Deus. Vamos por essa parte aqui também, tanto mulher como pode ser o homem adúltero, né? Que tanto a mulher quanto o homem. O que é pessoa adúltera? É quando a mulher e o homem são casados, aí tipo, a mulher adúltera é aquela que não tá traindo o homem, né? Tá ficando com outro homem, ou aquela mulher que, tipo, ela, como falou, lisonjeia as palavras, quer dizer, seduz, né? Com essas palavras, com seu jeito, né? O homem também, a mesma coisa. O homem pode trair a mulher, ficar com uma outra mulher que seduz a mulher. A gente percebe quando tem más intenções. Tá, uma parte que eu achei muito interessante aqui é no versículo 17, no finalzinho que fala: e se esquece da aliança do seu Deus. Que quer dizer assim, o quê? O que eu achei interessante nessa aliança com Deus. Aliança significa o quê? Tem duas coisas aqui que eu achei interessante. A primeira, aliança, o que você acha o que é? Assim, pensa um pouco. O que você acha o significado da aliança com alguém? Aliança significa obediência, né? E comunhão. Vou pôr aqui um exemplo. Quando, antigamente, lá na Idade Média, tinha os reinos, né? Então, quando um reino, ele fazia aliança com outro reino, por exemplo, é uma aliança, né? Então, é um acordo para não quebrar regras, que devem ser cumpridas, e que deve seguir aquelas regras, não é para quebrar, não é para ser quebrado. E a comunhão também é aquelas coisas, tipo, que vai dar, um oferece uma coisa pro outro. Por exemplo, esse reino aqui, esse reino A, ele vai dar trigo para o reino B. E esse reino B vai dar vinho para o trigo A. É uma comunhão. É uma coisa, é uma aliança, né? Como eu falei pra vocês. E a mesma coisa com Deus, com a gente, mas a diferença é que não é que a gente vai dar trigo, vinho ou objeto, alguma coisa, roupa para Deus ou dinheiro para Deus. Não é isso. O que Deus quer? Que a gente obedeça a Deus, que é a aliança dele, é a gente manter a palavra, cumprir a palavra de Deus,
obedecer a palavra, no caso, né? E a comunhão, o que seria essa comunhão? De receber. Deus, ele vai dar pra gente o quê? As bênçãos. Porque é isso que a sabedoria é. A sabedoria é uma bênção para a nossa vida. E vai abrir outras portas, né, que são bênçãos também. Mas o que a gente vai oferecer para Deus? Essa é a pergunta. O que nós vamos oferecer para Deus? Matando a nossa carne, matando as nossas vontades, que é o pecado, entendeu? Matando o nosso ego. Então, e é a única coisa que Deus se agrada. Então, é a única coisa que a gente deve fazer é matar a nossa carne, matando o nosso ego, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que também não agrada a Deus, né? Não tô falando de você realizar os sonhos, né? Como eu falei no capítulo anterior. Mas tô falando aqui de... Ai, falei errado. Mas tipo... Não, falei certo, gente. Tô meio bugado aqui. É não pecar. É isso que Deus quer. Então, Deus quer que a gente obedeça. Porque pecado é desobediência. Então, é isso que é a aliança de Deus. A gente obedecer e manter a comunhão com Deus, que também é o relacionar com Deus, né? Orar, ler a Bíblia, falar com Deus. Essa é a comunhão. Agora vamos seguir pelo versículo 18. Porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Vou pôr aqui um exemplo daquelas cenas de novela que a gente assiste muito, né? Que você já deve ter assistido. A mulher adúltera, né? Que ela trai o seu marido. Ela vai lá, puxa o cara, não, vem aqui na minha casa, né? É exatamente o que aqui tá falando. A mulher convida o cara pra vir na casa dela, pra dormir na cama. Aí, quando de repente o marido chega cedo do trabalho, a mulher e o cara fica desesperado, né? Aí acontece, o cara ou ele esconde debaixo da cama, ou dentro do guarda-roupa, ou ele foge pela janela, né? Então, por quê? Porque se o marido pegar o cara tá ferrado. É bem isso, né? Então, é exatamente isso. Como o versículo falou aqui, que a casa dela se inclina para a morte. Então tá dando aqui o conselho pra gente não cair na lábia de quem é casado, pra pessoa que é adúltera. Vamos continuar pelo versículo 20. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem, e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão arrancados. Porque é a justiça de Deus, né? Que Deus conhece o nosso coração. Que quando a gente olha para nós, a gente se pergunta, é que nem uma terapia. Nossa, o que eu tô fazendo? Quais pessoas com quem eu tô andando? Será que Deus se agrada com essas pessoas com quem estou andando? Porque muitas vezes a gente acaba sendo influenciado por essas pessoas, né? Então, como Deus falou, assim como Salomão falou, né, também. Ande com homens de bem, porque você vai ser uma boa pessoa, você vai aprender com elas. Você vai ser influenciado por uma coisa positiva e não negativo, né? Então é isso que eu quero deixar hoje pra vocês. Agora vamos falar aqui o resuminho, né? Resumo de hoje. A pessoa sábia tem 5 recompensas. Vamos lá, 5 recompensas. Conhecimento do Senhor, entendimento da justiça, do juízo e da equidade, afastamento da companhia dos maus, afastamento da mulher imoral ou do homem imoral e ajuda para andar nas veredas dos justos. Então é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir aqui. Amanhã vamos falar sobre conselhos da sabedoria aos moços, ou também para as moças, né? Como eu no meu caso. Então, muita coisa para aprender sobre o livro de Provérbios. Se eu fosse vocês, pegaria um capítulo por dia, né? O provérbio, lê direitinho, escreve do lado, pega um papel, escreve o que você entendeu. Que é muito gostoso de a gente estudar, de aprender o que Deus quer ensinar pra gente, né? Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Então, muito obrigada, que Deus te abençoe.